Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje irei fazer análise de 3 jogos, sendo que o primeiro será válido pela eliminatória sul-americana, em que o Brasil atualmente está em segundo colocado, pois não conseguiu vencer a Venezuela no seu terceiro jogo, sendo que venceu o primeiro e o segundo e o terceiro empatou. E o atual líder do campeonato é a Argentina, que venceu os 3 jogos. O segundo jogo que eu irei falar é sobre as eliminatórias europeias para a classificação para a Eurocopa do ano que vem, entre França e Holanda. Que com essa vitória, a França já se classificou, enquanto a Holanda ela precisa vencer os 2 próximos jogos para poder se classificar. E o terceiro jogo que eu irei comentar é a estreia do Nagelsmann na seleção alemã, em um amistoso contra os Estados Unidos. Houve esse jogo porque a Alemanha, por ser o país sede, já está classificada para a próxima Eurocopa, e os Estados Unidos, por já estar classificado para a Copa do Mundo, por ser em seu país, não precisará jogar suas eliminatórias, então teve esse jogo. Tá bom. O primeiro jogo que eu queria comentar é entre Brasil e Venezuela. O Brasil, de maneira geral, não fez um grande jogo, digamos assim. O Danilo, na minha visão, foi um dos piores em campo, assim como tantos outros, antes de se destacar quem realmente foi bem nessa partida. Eu diria que 2 nomes foram muito bem, mesmo que o segundo tenha uma certa controvérsia ao redor dele. O Ian Couto, na minha visão, estreou muito bem, mesmo nunca tendo jogado pela seleção principal, e foi bem mais à linha de fundo do que o Danilo, sendo um lateral bem mais ofensivo e com as características um pouco mais parecidas com as exigidas pelo Diniz. E o Neymar também foi o grande destaque, porque além da assistência, ele tentou diversas jogadas, mesmo na minha visão, ele tentando forçar o segundo cartão durante quase todo o jogo. O Brasil teve muita dificuldade contra a Venezuela, porque a Venezuela é uma seleção que joga realmente muito fechada. E assim como acontece nos times do Diniz, a seleção ela teve uma dificuldade muito grande em jogar contra uma defesa que ficava muito aglutinada e muito dentro de seu campo. O gol do Brasil então sai após uma cobrança de escanteio do Neymar para o Magalhães abrir o placar de cabeça. Só que mesmo com o gol de vantagem, o que se via é que o Brasil não conseguia trocar passes e errava muitos passes. E a Venezuela então foi crescendo durante a partida. Tanto que, após um brilhante cruzamento do Savarino, pelo lado, após um erro individual gigantesco do Gerson, o Belo marcou de bicicleta para empatar a partida. Em relação ao segundo jogo que eu irei comentar, é sobre a partida entre França e Holanda. O que se viu foi um domínio quase que 80% da partida pela França. O Mbappé marcou 2 gols, um aos 7 minutos após um brilhante cruzamento do Klaus para ele marcar, e depois com uma boa tabela do Rabiot com ele marcou um golaço para a França fazer 2-0. Entretanto, o Bergwijn entrou muito bem e o Hartmann, que vinha sendo um dos melhores jogadores da Holanda na partida, junto com Simons, marcou para descontar. E mesmo com esse gol de desvantagem sobre a estreia da Alemanha, eu realmente gostei do que vi, diferente do que eu estava vendo nos times do Flick. A seleção do Nagelsmann, na primeira vista, parece uma seleção bem interessante de se acompanhar. Ele foi com um esquema bastante ofensivo, com 2 alas abertos, com o Sané sendo ala pela direita e o Gosens fazendo uma função que ele já está fazendo tanto no União Berlim como na Internacional, de um ala pela esquerda. E dentro disso, o que se viu foi que o Sané realmente, ele praticamente não voltava para defender, então o Tá às vezes fazia de terceiro a função de lateral direito. Mas no momento defensivo, conseguia-se ver que eram basicamente 3 zagueiros. Os Estados Unidos até teve um pouco de domínio da partida, mas não conseguiu ser efetivo. E com uma bela jogada individual, o Pulisic marcou um golaço para abrir o placar para a seleção norte-americana. Então, a Alemanha ela conseguiu diminuir após uma boa jogada e o Gundogan empatou o jogo. E após uma grande tabela ensaiada pelo lado
para o Gosens ofensivamente assistir e o Füllkrug botar a Alemanha em vantagem novamente. Então é a partir dos pés do Füllkrug que sai o terceiro gol para o Musiala liquidar a partida.